E aí pessoal, tudo tranquilo? Solzão na cabeça para mostrar que sol é sinônimo de alegria e a alegria vai permear muito esse bate-papo especial de hoje, porque o convidado de hoje é uma pessoa ilustre que sabe um contexto muito incrível do nosso Rio Grande do Norte, em especial da cidade de São José do Mipibu. E eu já tô aqui batendo na porta dele e quero convidar vocês para conhecê-lo. Vamos lá! Bom dia, vamos entrar. Obrigado! Esse ambiente aconchegante aqui é a casa, é o refúgio desse rapaz que está do meu lado, que vai se apresentar agora para vocês. Eu me chamo José Alves de Souza, mais conhecido por Dedé do Alerta. Por que Dedé do Alerta? Porque eu sou um dos editores do jornal que tem o nome O Alerta. Daí esse apelido de Dedé do Alerta. Se você for a São José do Mipibu e perguntar por José Alves, as pessoas dizem, não conheço. Mas se a pessoa disser, você conhece Dedé do Alerta? Você é aquele que passou aqui agora. As portas se abrem, né? Exatamente. Bem que o senhor disse, quando eu o conheci, ele passou a mesma informação, passou o nome completo e fez, olha, mas se você falar Dedé do Alerta, é mais fácil que as pessoas conheçam. Exato. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 69 anos e eu sou natural de Sercorá, sou siridoense, né? E com 5 anos, meus pais, minha mãe era professora, Saturnina Alves, e meu pai, Arthur Galdino, era comerciante. Eles resolveram vir morar em Açu, onde nós moramos. Eu saí lá de Açu com 12 anos para João Câmara, que eu conheço mais por Baixa Verde. E lá foi a minha adolescência, em Baixa Verde, de 12 a 20 anos. Depois eu vim estudar em Natal, fiz Escola Técnica Federal, o curso de estradas, e o meu estágio foi na BR-101, que o escritório era em São José Mipibu. Daí eu saí do sertão, do Siridó, para o Agreste e me sediei em São José Mipibu. Por isso que o senhor trabalhou bastante também na reportagem com relação à duplicação da estrada, né? Exatamente. Tá falando que foi algo bem impactante para aquela região, né? É, e nós trabalhamos no jornal, ele surgiu em 1980. Eu já trabalhava lá porque depois do meu estágio da Escola Técnica Federal, do curso de estradas, eu permaneci na cidade. Então eu, com mais 3 colegas, Wilson Matias, que hoje é diretor da Fundação Zé Augusto, e Maria Nelly, uma professora, e Paulo Roberto Bailano, que é um professor universitário na Paraíba, nós fundamos esse jornal no dia, em março de 1980. 20 de março. 20 de março de E do meu 1980. aniversário. Pronto. Dá pra ver que eu tô antenado, Talvez, tô antenado. Então foi a partir daí que nós lançamos esse jornal. Vale salientar que em 1980 nós estávamos ainda no período da ditadura militar no Brasil. E um jornal desse, o nome Alerta era exatamente para alertar as pessoas do que estava acontecendo, um despertar de cada um que lesse as matérias. E vocês foram corajosos, né? Fomos e a gente fazia isso, mas sabendo que por trás de tudo isso existia umas forças que acompanhavam, forças da ditadura que acompanhavam todos os impressos que eram feitos, né, no Brasil. Então o nosso não era diferente. Aí me diga uma coisa, Dedé. Já não tô mais chamando de seu Dedé, já estou conseguindo chamar só de Dedé. Como é que surgiu a ideia de criar um jornal? Vocês já pensavam em algo do tipo? Já gostavam de escrever? Como é que surgiu a ideia? Esses 4 colegas, eu e mais 3, nós participávamos de grupo de jovens católicos, ligado à Igreja Católica, em São José Mipibu. E a gente discutia sempre as questões políticas, religião, e resolvemos lançar um jornal que levasse o povo a despertar. Sim. Para aquela situação que nós vivíamos naquela época. E surgiu a ideia, o nome Alerta foi dado porque um dos colegas estudava no Ateneu e lá tinha um jornalzinho também chamado Alerta. Folhetinho, né? Foi, aí nós trouxemos para aqui. E nós fizemos esse jornal, muito amor, muito carinho, mas também muita apreensão. E ele foi bem aceito de cara assim na cidade? Ou o senhor sofreu alguma retaliação? Como é que foi a aceitação? Nós fizemos, no primeiro momento, nós fizemos 40 edições mimeografadas. Esse daqui é encadernamento. É o seu arquivo, né? É, encadernamento. É o primeiro jornal, foi esse aqui, que é em mimeógrafo. Pouca gente, a turma mais jovem, não conhece o que é mimeógrafo, mas
nós rodávamos e a gente distribuía, vendia na rua. Tinha os patrocínios que eram os comerciantes, foi bem aceito. Mas logo começaram a incomodar, o jornal começou a incomodar com as matérias que nós fazíamos. Teve uma matéria que nós denunciamos uma casa que colocava cal a granel, sem ser sacado. E quando o vento dava, cobria de poeira todas as casas vizinhas. E nós fizemos essa denúncia, foi em cima da gente mesmo depois. Ou seja, é um alerta de verdade, né? Mas depois o jornal foi crescendo, também teve outros problemas. Agora, o problema maior ocorre mais no período político. Que é esse momento agora, inclusive. É o momento agora, que eles cobram posição de jornal. Aí como eu não me posiciono o jornal por lado A ou B, aí eu posso ficar mais livre para dizer, para denunciar. Mas há uma cobrança muito grande. Também eu acho que essa questão da parte política é importante das pessoas entenderem que existe o Dedé, que é a pessoa que tem a opinião dele, que resolve a vida dele, e existe o grupo que forma o jornal e existe o segmento de jornal, né? Então, a gente não pode confundir essas coisas para não dificultar aí o futuro do próprio jornal. Exatamente. Posteriormente, com o jornal, os meus colegas começaram a tomar outros rumos. E eu achei necessário continuar. Então, hoje, de uns 30 anos para cá, eu levo o jornal só. Hoje o jornal tem 44 anos. E falando sobre essa questão da independência, que você falou política, uma vez um governador esteve em São José do Mipibu e eu fui pedir a possibilidade de fazer parte do grupo de mídia para receber publicidade do governo do estado. Ele chamou a assessora dele de comunicação e disse que me atendesse e tal. A primeira pergunta que ela fez para mim: que grupo político eu pertencia? Eu não vou nem dizer que eu fiquei vermelho, eu fiquei roxo de raiva. E disse para ela que um jornal que chegava há tantos anos era sinal de que era independente, não pertencia a grupo nenhum. Nunca mandaram para mim nenhum anúncio do governo do estado. E a parte da imparcialidade, então, não podia existir, né? E é uma das bases do jornalismo, né? A imparcialidade. Exatamente. Na hora que você se vincula a grupo econômico ou grupo político, o seu jornal perde a credibilidade. Não vai dizer que o meu jornal é 100% independente. Isso não existe. Mas eu fico naquela linha tênue, onde eu procuro uma briga interna. Você é meu amigo, eu tenho uma denúncia contra você. Eu não vou colocar essa matéria. Como é que eu vou ficar essa matéria entre meu amigo e os leitores? E o senhor ficaria refém por muitos e muitos anos, e isso impediria o crescimento, né? Porque Exatamente. Ia ficar sempre refém de um grupo. E se o grupo dissesse, a partir de agora a gente não quer mais atuação com o jornal, com o alerta, como é que ia ficar, né? Exatamente. Eu sofro isso, e, por exemplo, os gestores, tanto os anteriores como o atual, de São José do Mipibu, há uma cobrança não dele, mas das pessoas que estão em torno deles. Então, as pessoas, quando sai uma matéria criticando, as minhas críticas são propositivas. Eu não faço a crítica por criticar. Eu critico e digo que deveria ser dessa maneira, poderia ser assim e assado. Mas as pessoas não entendem isso. Acham que eu critico o gestor e sabe como é, né? Aí começam a criticar, a me deixar de lado, sabe? Mas eu continuo dessa mesma função que eu tenho hoje. Quanto mais independente eu tiver, hoje eu entro na casa de qualquer político, ao contrário da pessoa que tem uma vinculação política. Ele não pode entrar na casa do adversário, mas eu entro, uma boa. Tomo café em qualquer canto, sabe? Cumprimento qualquer um. E não tenho medo de fazer uma entrevista, de pedir uma entrevista, de fazer uma entrevista como vocês está fazendo atualmente. O que eu acho interessante é que a criação, a fidelização do jornal é que o jornal ele é impresso. Então, hoje em dia, é muito difícil a gente ver algo impresso, de preferência relacionado às mídias sociais, né? Porque hoje em dia a gente vê tudo muito automatizado, muito de internet, mas o impresso, ele tem o seu papel, até porque ele foi a base de tudo, né? Teve uma questão seguinte: os mais velhos adoram ler o jornal, pegar o jornal. Eu sou um que lê o meu jornal sai no sábado, no domingo eu gosto de ler o meu jornal deitado numa rede. Eu leio o meu jornal deitado numa rede. Sim.
E na época da pandemia houve uma suspensão do jornal, 2 anos, nós deixamos de circular. E foi quando eu enveredei pelas mídias sociais, fazendo um blog. Sim. Foi nesse período. Mas o jornal passou 2 anos sem circular e havia uma cobrança. É incrível. Havia uma cobrança muito grande do papel do jornal impresso. Eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu. As pessoas veem a mídia social, a instantaneidade da notícia, mas o meu jornal é mensal e as pessoas ainda querem ver aquela mesma matéria que saiu há 15, 20 dias atrás no jornal. É a veracidade, é a seriedade com que eu publico o jornal. Então, um dia desse, eu estava lá no meio, tinha um grupo de pessoas na praça e de repente um deles disse, pronto, lá vem Dedé do Alerta, vamos ver o que é que ele vai dizer. E fez uma pergunta a mim sobre determinado assunto, principalmente político, e eu disse, ele disse, tá vendo? Se Dedé disse, não é mentira. Credibilidade, credibilidade do jornal. Perfeito. E isso acaba gerando também uma expectativa nas pessoas. Por exemplo, o foco do jornal são as notícias vinculadas a São José do Mipibu. Então, Quase todas. Quase todas, né? Então, se existe alguma notícia importante de lá e que o jornal já está perto de sair, existe uma expectativa para ver o resumo da notícia, para ver fotos, para ver informações e para as pessoas adquirirem esse jornal, né? Então, eu acho muito interessante isso e fica naquela expectativa. O que é que Dedé vai trazer pra gente agora? É verdade. E porque muitas vezes a mídia social tem alguns colegas que eles tomam partido. Aí a pessoa já sabe que o que ele está publicando é direcionado para beneficiar o grupo dele. Então, quando o meu jornal sai, eles querem ver o contraponto, se realmente aquilo é verdadeiro ou não. E eu não tenho interesse nenhum de estar vinculado a grupo político. Nunca, na época, mesmo anos anteriores, fui convidado para entrar em grupo político, nunca aceitei, exatamente porque o jornal estava em primeiro plano. Tá? E como é que o senhor faz a venda dele? É o seguinte, o jornal ele é feito aqui em Natal. As minhas fontes são em São José Mipibu, eu tenho fontes. E tenho também, acompanho as redes sociais lá, os blogs, os Facebook, Instagram das pessoas. E vou acompanhando. Quando eu vejo algo interessante, eu tenho o contato da pessoa e faço uma entrevista e aprofundo aquele assunto para publicar no jornal. Faço o jornal aqui, tem um diagramador terceirizado e quando ele manda para a gráfica aqui também em Natal, eu só faço pegar e sai vendendo nas casas, na rua, na feira, por isso que ele circula no sábado, quando acontece a Feira Livre de São José Mipibu. Então eu vou andando na rua vendendo jornal, muita gente arrebata para comprar. Diga aí, gente. Agora, melhor do que o dinheiro que eu vendo, hoje o jornal custa R$3. Se eu for, não paga, tem que pagar alguma coisa que os anunciantes. Então hoje eu tenho um anunciante que deixa empate a despesa com a receita. Mas eu levo isso como idealismo, como uma coisa que eu gosto, eu faço. Aí então eu vendo na rua, saio vendendo de casa em casa, no comércio, na feira livre. Isso é muito bom. E é bacana porque o senhor vendendo de casa em casa, o senhor refideliza aquelas pessoas que há tanto tempo já confiam na história do jornal, já confiam na sua própria história, já conhecem o senhor. Então, isso é bom porque vai rememorando, vai trazendo. E é o feedback lembranças que eu tenho, muitas vezes, daquela matéria que eu publiquei e tenho muitas vezes a pessoa diz, faça uma matéria sobre isso, faça uma matéria sobre aquilo. Mas voltando sobre esse assunto que você tocou, eu vou contar outra historinha. Eu fui vender um jornal na casa de uma senhorinha e quando entrei na casa dela, uma casa humilde, tudinho, e pedi um copo com água. E ela disse, entre. Eu me sentei no sofá, a casa bem humilde, e ela disse, vou buscar um negócio para o senhor ver. Eu fiquei curioso. Daqui a pouco ela trouxe um papel dobrado. Era um jornal mimeografado, que ela guardou com muito zelo o nascimento da filha dela, que na época tinha 40 anos. E agora. Tinha noticiado. Tinha noticiado dela e tinha 40 anos depois, ela guardou o jornal para me mostrar que eu tinha publicado. Isso eu jamais esperava. Nada, né? Nada. E meu jornal, mesmo esse jornal mimeografado, os parentes mandavam as pessoas mandavam para os parentes no sul, que estavam em São Paulo, que estavam no Rio de Janeiro, assim, eles não ficavam em casa.
Eu quero dizer que o jornal, quando eu vendo uma tiragem de 1000 jornais, mas eu não vendo todos os 1000, vendo 800, por exemplo. E na Feira Livre eu não vejo um jornal desse no final da feira voando, não vejo fazendo embrulho de peixe. Significa dizer que as pessoas guardam o jornal. Exatamente. Tem um jornal meu e as pessoas dizem que serve como documento. Por isso que eu uso o meu slogan, escrevendo a nossa história. E muitas vezes as pessoas se recorrem a mim para pedir informações que foi publicada no alerta e que serve como base para alguma coisa que ele quer discutir ou quer escrever. E outra coisa, estando documentado, aquilo ali se torna eterno. Então, quando você guardar aquelas lembranças, o que vai ser filmado daquilo ali, toda aquela história, ela se torna eterna. Ela fica registrada com a veracidade, porque já sabe que o jornal, ele tem essa vinculação, ela tem essa história, não vai ser publicada qualquer notícia. E aí as pessoas têm como aquela verdade mesmo absoluta e já tem registrado. Então, os nossos jornais, hoje nós temos 531 edições, elas estão encadernadas e eu disse já aqui em casa a minha esposa e meus filhos. Quando eu me for, eu quero que o jornal seja entregue ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, que é o local ideal para que as pessoas no futuro venham a pesquisar a história de São José do Mipibu. Então, nós contamos muitas vezes alguns detalhes, algumas coisas, figuras mipibuenses, história de antigamente, porque pouca gente sabe as coisas. Eu, além de jornalista, sou historiador, sou formado em história. Então, o que acontece? Eu me dedico à pesquisa da história e publico no jornal. Então, uso o útil ao agradável. Por exemplo, São José do Mipibu tem uma coisa interessante que poucos mipibuenses sabem. São José foi independente de Portugal 5 anos antes da independência do Brasil. Em 1817, houve a Revolução Pernambucana, que também chamada Revolução dos Padres, e que começou em Pernambuco por conta dos altos impostos que Portugal cobrava. E os senhores lá de engenho daquela região começaram a fazer um movimento juntamente com os padres. E esse movimento era para se libertar de Portugal. Como eles tinham contato com os senhores de engenho também daqui da Paraíba e do Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte eles fizeram reuniões revolucionárias num engenho chamado Belém São José do Mipibu. Quando você vai para Goianinha, antes das pontes tem um engenho chamado Belém. E ali eles tramavam o golpe de Estado, a revolução, com as ideias que vinham de Pernambuco. Bem, quando foi em 1817, o governo, já sabendo que existia esse movimento do Império, ele mandou umas tropas para que sondasse a situação em que estava isso. E São José do Mipibu, o governador da época, era chamado chefe da província, governador da província, ele foi a esse engenho Belém para saber como estava. E numa noite, quando ele teve que pernoitar lá, de madrugada, os revoltosos prenderam o governador da província. Lá em Belém, e saíram para Natal, da capital. Passando dentro da cidade de São José do Mipibu, os revoltosos, muitos deles acompanhados dos seus escravos, seus servidores que trabalhavam com eles, pararam de frente à igreja matriz com seus cavalos e disse aquela frase célebre que Dom Pedro fez: laços fora. Laços fora era um símbolo de você se tornar independente. Então pouca gente sabe que aconteceu isso. Depois o governo retomou e prendeu os revoltosos, que matou o principal chefe da revolta, e ele foi preso, deram uma espada na região inguinal dele e ele morreu. E nós temos também um conterrâneo norte-rio-grandense, Frei Miguelino, que também foi morto porque fazia parte desse grupo revolucionário em Pernambuco. Olha só, gente, que história rica do contexto do nosso estado, do nosso país. E eu publico isso no jornal. E o senhor separou um documento importante aqui. Eu gostaria que o senhor me explicasse, me mostrasse o que é ele. Esse aqui é o meu trabalho de formação do curso de jornalismo. Eu tenho uma história. Eu fiz jornalismo na Federal, mas 2 anos depois eu abandonei. Fiz o curso de História e me formei em História, sou bacharel em História. E somente agora, quase quando com 55 anos, eu resolvi fazer novamente o curso de jornalismo.
e fiz esse TCC, deu 127 páginas. E... Quase que eu ficava careca. Opa! Quase que eu ficava careca. Mas aqui eu conto tudo, na época foram uns 30 anos do jornal, e eu conto tudo, e meu orientador, o professor Manuel, ele me orientou a dizer que posteriormente eu transformasse o meu TCC num livro, acrescentando detalhes que não deu para colocar no TCC. Então, eu quero dizer que isso aqui é um documento que conta toda a história do jornal até os 30 anos. Hoje o jornal já tem 44, tem mais história. Já tem mais história. E o título, Jornal Alerta 30 anos, de 1980 até 2010. Deixa eu abrir aqui para mostrar para o pessoal só o título aqui. Está registrado lá pela UFRN. José Alves de Souza, Jornal O Alerta. Eu quero dizer que, por conta do jornal, já fiz muitas palestras, inclusive para colegas meus da UNP, da Federal. E muitos vêm aqui para fazer o TCC deles sobre o alerta. Eu já recebi muitas visitas, muitos pedidos para falar sobre o alerta, que é fruto de material que vai para um TCC de alguma pessoa. Perfeito. E vamos fazer um contraste? Já que o senhor deixou aqui reservado a primeira edição de todas que está aqui nesse seu arquivo, eu quero mostrar para o pessoal de casa o contraste da primeira com a edição mais recente, né? Esse aqui foi o primeiro de todos. No dia 20 de março de 1980. Tá aqui o preço, assim, é cruzeiros? É, cruzeiro. Ou, não, é cruzeiros ou cruzados? Cruzeiros. Cruzeiro, né? 5 cruzeiros, segunda quinzena de março de 1980. Os redatores, José Alves, José Gilson, Maria Nelly e Paulo Roberto. Essa aqui foi a primeira edição. Eu acho interessante, pessoal, que tem os tópicos, ó, caminhoneta, política, matrimônio, batizados, banco, missa, catequese. Aí tem esportes. A parte do esporte aqui com a ilustração, feita ainda daquela época, né? Incrível. E aqui a gente tem o contraste do alerta atual. Essa edição foi de quando? Julho de 2024. Perfeito. Essa edição recente agora, se vocês prestarem atenção até nessa parte de trás, tem até Olimpíadas, ó, que já é algo bem recente. É algo que está acontecendo nesse exato momento da gravação. Como eu falei, o jornal ele serve também de pesquisas. Então, eu como historiador, eu gosto muito de escrever. Eu fiz uma pesquisa sobre os trabalhadores mipibuenses que trabalharam na construção da base aérea na Segunda Guerra Mundial. Então, eu faço a pesquisa e coloco o nome das pessoas, que foram algumas pessoas, né? Que foram milhares que foram construir a base aérea da americana e do Brasil. Ou seja, mais outro contexto histórico da gente, né? Da nossa história aqui, nessa seção de arte e cultura. Galera, e agora eu tô aqui na parte de finalização, na parte onde realmente tudo acontece dentro desse jornal, não é, Dedé? Exatamente. Aqui é onde eu me escondo, eu me concentro para fazer as matérias. Eu uso esse computador, e tudo que eu tenho de matéria para escrever, eu escrevo através desse computador. E aqui são as homenagens, algumas das homenagens que eu recebo, título de cidadão mipibuense, matérias que são publicadas nos jornais da capital, aqui pela homenagem da Câmara Municipal. Então eu faço pesquisas e por isso que tem esse recanto aqui, onde eu me debruço sobre tudo que eu vou escrever. E aqui também as edições antigas que o senhor deixa como um registro, né? Exatamente. Aí quando eu quero fazer alguma pesquisa anterior para ver algum assunto, eu vou e me reporto ao arquivo. O que já teve, o que já foi publicado, né? Para poder contextualizar a matéria atual. Muitas vezes a gente precisa de informações anteriores. Isso, perfeito. Dedé, olha muito só. Obrigado. Estou aqui de coração feliz e alegre com essa Foi entrevista. muito bom. Eu
participar desse seu programa, que eu tenho certeza que vai ter um alcance enorme. Vai sim. Eu tenho que agradecer a você por toda essa oportunidade. E só para frisar para vocês também, depois que a gente combinou esse dia de hoje, foi que eu lembrei de conversar com ele sobre a minha avó. Dedé é um amigo pessoal de minha avó, que conhece todo o contexto. Minha avó trabalhou muitos anos da vida dela em São José do Mipibu, então ele tem muitas histórias, inclusive já me mostrou até umas fotos da minha avó antiga. Então só mais uma forma de gratidão também. Doutora Geraldina, juíza aposentada, uma pessoa que a gente tem uma atenção muito especial. Ela toda a vida me recebeu bem como jornalista e sempre a gente estava cobrindo as informações da área jurídica. Então, um prazer saber que você é neto de doutora Geraldina. Pois é, então muito obrigado por essa parceria, por esse contato. Muito tempo de vida maravilhoso para o senhor e para o jornal, e pode contar sempre com o meu apoio para vocês. Obrigado.